Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para a exposição de mais uma lição referente ao Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. E este ano abordando o seguinte tema: propósitos da vida cristã. Estamos analisando durante esses dias a vida do profeta Daniel, mais especificamente os vários episódios narrados por ele em seu livro. E hoje, dando continuidade, estaremos estudando a lição de número 5, com o tema O propósito de manter a comunhão com Deus. E para tanto, contamos com a participação, mais uma vez, do pastor Sérgio Jeremias, que é também um parceiro aqui da Rede Brasil, apresentador de vários programas aqui. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pastor Evangelista Lucena, é um prazer agradecer ao nosso querido pastor a oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Estávamos no ano passado e é sempre muito importante estar cooperando com o nosso pastor. Amém, pastor. Também com a oportunidade de contar com a presença do evangelista Itamar Félix, que também coopera com o pastor, coordenando a área, também ha sido apresentador de vários programas aqui também da Rede Brasil, bastante conhecido da igreja. Ministro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, evangelista Jonas Lucena, pastor Sérgio Jeremias, agradecer a Deus e ao nosso pastor, mais uma vez estar aqui para cooperar com ele, dando a minha parcela de contribuição. Amém, pastor. Sendo assim, vamos estar nesse momento orando, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta oportunidade feliz de estarmos em Tua presença, a juntos, Senhor, crescermos no conhecimento da Tua palavra. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a compreensão, sobretudo a graça de colocarmos em prática tudo aquilo que estaremos aprendendo nesta lição. Continua conosco, é o que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar a aula de hoje? Meus queridos irmãos, como dissemos, estamos dando continuidade à análise da lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. E se você ainda não adquiriu a sua lição, aproveite, ainda há tempo de você procurar o seu coordenador, o seu responsável da congregação, para que você possa adquirir essa preciosa lição que você vai estar utilizando durante esses dias do simpósio, mas não somente durante esses dias. Servirá de subsídio para meditações, reflexões, e você pode guardar lá na sua biblioteca e sempre que precisar recorrer a este manual que é e tem sido uma bênção para a glória de Deus. E como dissemos, a lição que estamos a tratar nesta oportunidade é a lição de número 5. Já estamos caminhando para o término desta série de lições bíblicas, partindo da experiência, da biografia registrada no livro do profeta Daniel, a respeito dele e aqueles que estão à sua volta. A lição de hoje estará tratando sobre o propósito de manter a comunhão com Deus. Já vimos várias lições importantes que tratam sobre propósitos da vida cristã. E um dos essenciais propósitos que, como todo servo de Deus, precisamos manter, e usando a expressão já bem entendida do capítulo 1, versículo de número 8, quando Daniel assentou no seu coração, deve ser uma decisão, deve ser uma postura bem arraigada no coração de todo servo de Deus. E desta feita, pastor Sérgio, a proposta da lição é fazer menção de que nós precisamos fielmente manter a comunhão com Deus. E comunhão, pastor, com Deus é algo que, quando lemos a palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vemos Deus sempre se revelando, claro, isso sempre parte dele, isso desde o momento em que ele coloca Adão e Eva no jardim. Sim. O que naturalmente, após a queda, após o pecado, existe uma interferência quanto ao projeto original, mas não a desistência de Deus. Sim. E pela sua graça, revelou e tem revelado isso até os nossos dias, que sempre desejou ter comunhão com a sua criatura, com o ser humano. E comunhão, pastor, claro, como sempre temos dito, é uma palavra essencial da vida cristã, e o diabo, nesses últimos dias, ele tem se utilizado, entre outros artifícios, de esvaziar o significado de determinadas expressões bíblicas para trazer confusão, para trazer distorção. E é importante, acredito, iniciarmos a título de introdução, trazer um conceito, uma definição a respeito desta palavra, pastor. O que podemos falar sobre ela? Pois não, evangelista Lucena, cada lição, como bem pontuou o ministro, tem uma palavra que seria a palavra mestra, né, que vai dirigir, vai propor o discurso
de toda a lição, e muito bem colocada aqui a palavra comunhão. É uma palavra muito abrangente no nosso português, mas teologicamente ou biblicamente falando, é uma das palavras bem conhecidas, né? No grego, koinonia, a gente já viu isso muitas vezes na escola dominical, e nós poderíamos dizer só de uma forma bem simples que comunhão, ministro, a parte etimológica quer dizer estar em comum, ter em comum, estar em harmonia, o que se pode traduzir por devoção, por dedicação, por reverência. E este é o significado mais simples que a gente pode ter de comunhão. Então, os valores espirituais que são muito comuns para o cristão pode se resumir nessa palavra comunhão. Eu achei muito interessante, se eu permitir, a proposta da lição colocou, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, que o nosso pastor, através da lição, deixou bem claro aqui a expressão manter, né? O propósito de manter a comunhão. Então, se comunhão já é uma palavra muito expressiva, muito realçada no contexto teológico, no contexto bíblico e no contexto dessa lição, a palavra aqui secundária, manter, acho que casou muito bem, que essa manutenção, o evangelista também falava nos bastidores, o importante não é só ter, mas de manter. E eu acho que isso fica bem claro com a figura de Daniel, porque na lição que hoje vamos estar estudando, ele está com mais de 80 anos de idade, e chegou como adolescente, então a gente tem aí uma evidência de 70 anos em comunhão com Deus. Então eu acho que a ideia da significado da palavra comunhão, a expressão manutenção ou manter, com a figura de Daniel, casa perfeitamente. Perfeitamente, pastor. Então, partindo da definição dessa palavra-chave e usando a expressão que o pastor Sérgio usou, essa palavra mestra, a gente passa, pastor Itamar, para analisar de que ter comunhão com Deus é algo essencial, é algo que Deus proporciona, que insiste, que incentiva que os seus servos a tenham com Ele, algo que só é possível porque Deus é um Deus pessoal e Ele mantém este relacionamento. No que diz respeito a Ele, de Deus para o ser humano, essa comunhão está garantida. Mas o grande desafio é o caminho reverso, não é? Por isso que a lição põe essa expressão manter. E olhar para Daniel, capítulo de número 6, a gente percebe que para manter a comunhão dentro desse contexto, pastor, é bem desafiador. Na verdade, a vida de Daniel e de seus amigos são marcados por vários desafios. E mesmo estando numa idade já um tanto quanto avançada em relação ao que ele chegou, ele vai vivenciar mais um desafio, que é interessante a gente situar historicamente os principais fatos e eventos que ocorrem nesse capítulo, para a gente entender a dinâmica, porque a gente fazendo uma leitura rápida assim, parece que as coisas acontecem um dia após o outro, né? Mas há um tempo, há um hiato temporal, desde a chegada do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Qual é o desafio, pastor, que está proposto para Daniel nesse capítulo de número 6? E o intrigante, me permita, é que a lição que foi estudada tratando sobre os amigos de Daniel na fornalha, capítulo 3, estão apenas os 3 sem a presença de Daniel. Mas agora está Daniel sem a presença dos 3. É bem desafiador. Mas quais seriam os principais fatos que regem esse contexto histórico, pastor? Muito bem, evangelista. O pastor Sérgio Jeremias defendeu muito bem, não é? A palavra comunhão, do grego koinonia, não é? E eu ainda vi aqui uma outra palavra que fala sobre que é uma harmonia de pensamento, de sentimento e de ação, não é? Então, esses valores comuns, os valores da palavra de Deus, não é? Os valores que nós defendemos, que nós praticamos, não é? Devem estar internalizados dentro do nosso ser e a vivência em comum. Então, Daniel, ele destaca-se como um exemplo de um homem de comunhão com Deus, não é? Não só Deus quer ter comunhão conosco, como é importante, é imprescindível, é fundamental termos comunhão com Deus. É o caminho reverso, como o senhor disse. Mas Daniel, ele apresenta 2 elementos, 2 pilares fundamentais para a comunhão. A oração e a palavra. Uma vida prática de oração, que já vamos entrar nela, não é? E uma vida de apego à palavra de Deus. Quando analisamos, observamos que Daniel realmente tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. E o desafio maior para Daniel, no capítulo 6, é passar 30 dias sem conversar com Deus. Como é que um homem que ora 3 vezes, pastor, ao dia, não é? Que preserva essa comunhão com Deus, que essa intimidade com o Senhor, tem o seu aposento, a sua câmara secreta, não é?
de preservar a comunhão com Deus. E aí o diabo sabe que, planejando tirar Daniel do altar com o Senhor, a partir desse momento, a sua vida vai entrar em declínio espiritual. Então, no capítulo 6, o desafio maior é 30 dias sem conversar com o Senhor nosso Deus. E um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, que preserva a sua comunhão com Deus e sabe que o caminho de preservar a comunhão com Deus é a oração e a palavra, ficar 30 dias sem orar, é melhor ir para o céu, pastor. Realmente. Uma visão global, né, da história de Daniel, porque a lição de hoje vai estar proposta no capítulo 6, mas a devoção de Daniel perpassa por todo o livro, é o ambiente em que ele se encontrava, né? Um ambiente hostil à fé, as circunstâncias pelas quais ele chegou ali, porque Daniel tinha tudo para dar errado. Ser um jovem frustrado, decepcionado, viu seus familiares possivelmente serem assassinados, destruídos, casa, projeto de vida, uma adolescente quando está na fase de construção da sua identidade, de repente chegar naquele ambiente totalmente hostil à sua fé, né, e conseguir construir uma carreira de fidelidade, de devoção, de comunhão a Deus. Eu acho que isso realmente é muito gritante nesse aspecto, o lugar e as condições que ele se encontrava, ele conseguir se manter em comunhão com Deus. Perfeitamente. Fica muito evidente, claro, que a idade não significa dizer que a pessoa terá menos desafios, não é, pastor? Sim. As lutas, as dificuldades sempre virão, independente da idade, do tempo de cristão, de servo de Deus. E nós precisamos ter uma vida regada. O tópico 1 da lição vai estar tratando e exemplificando Daniel como sendo um exemplo, como um paradigma de alguém que vive uma vida de oração. O evangelista Itamar Félix fez acertadamente o comentário de que para Daniel seria muito desafiador passar 30 dias sem orar. Eu estava aqui pensando, pastor, talvez para alguns da atualidade, me permita dizer com ousadia, talvez para alguns não faria tanta diferença. Talvez 30 dias sem Wi-Fi, sem a senha da internet ou sem o smartphone, talvez faria muita gente ter crise de ansiedade. Mas Daniel era alguém cuja vida era regada pela oração, porque o seu maior propósito era ter essa comunhão com Deus. A despeito da posição que ele possuía, do prestígio, mesmo na transição do reinado, não é? De Babilônia para o reino Medo-Persa, mas alguém que ainda transita com tranquilidade na vida palaciana, mas a sua preocupação maior continua sendo a vida de oração. E essa expressão ela é impactante, uma vida de oração, porque comunhão com Deus ela não pode ser mantida por momentos de oração, é algo constante, é uma vida, é um estilo, não é? Por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. E a rotina de Daniel de oração ela é intensa, o senhor bem comentou de que ele orava 3 vezes ao dia, e quando houve um decreto trazendo um impeditivo ou um atrapalho na sua vida de oração, pastor, isso mexeu com ele, não é? E o texto bíblico diz que essa rotina, apesar da oposição e imposição, não foi alterada. Daniel não esperou a luta vir para orar, ele já orava quando a luta veio, pastor. Esse é o padrão da vida cristã, é viver uma vida constante de oração, não é assim? Verdade, e foi mais cômodo para Daniel correr o risco de morrer a deixar de orar, né? Eu acho isso muito forte porque estava em evidência a sua vida. Ele poderia ter uma justificativa, Deus, para poupar a minha vida, ele poderia, mas ele manteve, nem mais nem menos, né? Conseguiu manter, que você bem pontuou, uma rotina que a gente discutirá possivelmente daqui a alguns instantes, mas ele não deixou. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, porque Daniel, eu acho que é um dos personagens emblemáticos da Bíblia Sagrada, porque é uma figura que o texto vai dizer em vários momentos que ele tinha um espírito excelente, né? O autor faz menção aqui de que ele tinha uma mente brilhante, não há dúvida disso. Uma pessoa que consegue perpassar por 2 impérios mundiais, diga-se de passagem, com uma estrutura diferente, e se manter. Quem vive no contexto político sabe que existem aqueles cargos comissionados, entra um político, quando chega outro político aquele é disperso, mas Daniel tinha uma qualificação moral, espiritual tão grande que mesmo caindo um império, outro império assumindo, Daniel se mantinha no posto. E isso não era simplesmente pela sua competência técnica, a sua intimidade com Deus fazia essa diferença. Perfeitamente, pastor. E o diabo sabia tanto disso
que investiu ferrenhamente. A tentativa de Satanás era exatamente quebrar essa rotina, substituindo, colocando outras coisas, talvez, quem sabe, funções, atividades, o ativismo do dia a dia, e não conseguiu. Então veio de forma legal, no sentido de uma lei estabelecida. Movido por inveja, porque o texto bíblico vai dizer de que eles estavam, por certo, preocupados em razão da ascendência de Daniel, apesar de ter 80 anos, mas era alguém cuja vida era um exemplo, um referencial, e o rei estimava de colocá-lo ainda em uma posição mais elevada. E a estratégia de Satanás, porque, pastor Itamar, o diabo está por trás dessa regência aqui. Com certeza. Utilizando, os antigos dizem que quando o diabo não vem, manda seus secretários, né? E ele vem exatamente com esse propósito, porque ele quer quebrar essa rotina e atrapalhar aquele lugarzinho de oração, aquele lugar específico, onde costumeiramente Daniel, ele ia buscar a Deus. Isso fica claro no princípio, que está em sintonia com o que Jesus ensinou, e na lição faz menção a respeito disso, de que Daniel tinha uma vida de oração e um lugar de encontro com Deus, não é, pastor? Interessante. Evangelista Lucena, quando o pastor estava falando, me viu à mente, não é? Que o diabo, como o senhor disse, tinha um plano para desarticular Daniel, destruir a sua vida espiritual. Porque o que incomoda o inferno é a comunhão com Deus, não é? Não é a vida política, a vida social, não é a comunhão com Deus. Então, observem o primeiro plano que ele faz para tirar Daniel de sintonia espiritual. Em primeiro lugar, Daniel 1 e versículo 6 diz que o plano ali foi para tirar sua identidade religiosa, mudar o nome. Segundo plano, é tirar, ou melhor, contaminar a sua vida espiritual. Ele acertou no coração não se contaminar. E para convencer o eunuco, isso é dias, são momentos, articulação, conversa, oratória, não é? Então, ele disse assim, não vou me contaminar. O diabo queria o contaminar. Terceiro lugar, Daniel 2 e 13, o plano para matar os sábios. E por que, na morte dos sábios, primeiro tem que ser eu? Observe que primeiro buscou a Daniel e seus companheiros para matar. Então, esse homem está incomodando aqui. Esse homem não é bem aqui para a Babilônia. Então, veja. Em quarto lugar, matar Daniel na cova dos leões. Então, havia todo um plano articulado do inferno para tirar Daniel de cena. Mas o plano de Deus prevalece para sempre, não é? Então, a gente observa que Daniel tinha uma vida de oração desde criança. Porque não se constrói um hábito, uma cultura de oração da noite para o dia, pastor. Isso eu sabe muito bem disso, não é? Se constrói com o tempo. Se ora meia hora, depois 1 hora, daqui a pouco está orando 3, 4 horas, e aí não se ora só hoje, mas já pensa em orar amanhã, se amanhecer vivo, não é? Se amanhecer com Deus, e assim por diante. Uma vida de oração. Então, Daniel era este homem. Quando analisamos o comportamento de Daniel na Babilônia, era um homem estadista, não é? Era um príncipe, era um primeiro-ministro, um homem de destaque na Babilônia, um homem articulista, um homem que sabia entrar e sair, não só uma inteligência, mas também um comportamento. Mas Daniel tinha um quarto, tinha uma câmara secreta, tinha altar, né? Tinha um altar, tinha um lugar de oração. E outra coisa, abertas para a banda de Jerusalém. Ele aprendeu com Salomão. Quando estiverem no cativeiro, ore a ti, voltado para o teu santo templo. Então, que coisa interessante. Aí eu tenho uma vida de oração, mas também um conhecimento da palavra. Analisando, a gente vai ver mais na frente, o teor da oração de Daniel é uma oração que tinha conteúdo bíblico. Então, quanto mais se lê a palavra, se tem forma de se expressar para com Deus e preserva a comunhão com o Senhor. Daniel, o homem da câmara secreta. São princípios, né, que regem a vida de todo aquele que de fato quer ter essa comunhão com Deus. Ele tinha essa rotina de oração que não foi alterada diante das circunstâncias, o que nos ensinou muito e que nos ensina bastante de não esperar as circunstâncias virem e fazer como Jonas, por exemplo, que esperou chegar no ápice da sua dificuldade para então, já sentindo a ânsia da morte, orar a Deus. Daniel não esperou a circunstância vir para orar, ele já orava apesar das circunstâncias. Tinha um lugar de oração e eu achei muito interessante que na própria lição, por isso que incentivamos, você se ainda não adquiriu, adquira.
tem ricas informações e nos é lembrado de que na expressão que Jesus se utilizou em Mateus 6:6, quando ele diz, entra no teu aposento, né? Fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora ao Pai, que vê em secreto e vai te honrar em público, como diz a expressão. A palavra aposento é utilizada de uma expressão grega que traz a ideia de câmara secreta. E a lição diz que isso fala de momentos a sós com Deus, isso fala da intimidade. E todo crente na sua vida precisa ter esse lugar de intimidade, algo pessoal. Feliz é o crente, feliz é a família que tem um altar de oração em casa, que tem o lugarzinho de oração onde a presença de Deus é constantemente procurada. Ainda diz que essa palavra aponta para câmara de armazenamento. Aí a lição diz que é por meio da oração depositamos em Deus nossas necessidades. Por isso que o apóstolo Pedro vai recomendar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E por fim, a expressão também significa depósito. Pela oração acessamos os depósitos, os tesouros de Deus que suprem as nossas carências. Que coisa maravilhosa, pastor. E isso só é possível através da oração. A comunicação, eu lembro, quando eu era mais jovem, ainda alcancei a antiga TELP. Onde para você se comunicar com alguém, obviamente você tinha que sair da sua casa, ir um orelhão mais próximo, adquirir fichas, não é? Para que você, uma fila de espera tremenda, e para você se comunicar. Com o passar do tempo, a tecnologia avançou, a forma de comunicação hoje é algo extraordinário, de modo que você está aqui simultaneamente pode falar com alguém do outro lado do mundo. Mas a vida de comunhão com Deus, pastor, permanece sendo através da oração. Até onde eu sei, Deus não tem Instagram, não tem WhatsApp, nem usa o chat do YouTube. Nada contra essas ferramentas, porque são úteis, seus valores, né? Tem seus valores. Tem sido instrumento de evangelização também. Mas o que digo, pastor, é que apesar da modernidade ter chegado e ter facilitado a comunicação no âmbito social, o cristão precisa entender que comunhão com Deus é através da oração. E ela não pode ser negligenciada. Sim. Por isso que Daniel, mesmo com tantas ocupações, e aí onde é que eu quero chegar e pedir para o senhor ainda mais contribuir, em razão do ativismo, e hoje o secularismo tem invadido vidas. E o que era antes visto somente em pessoas que não serviam a Deus, hoje, infelizmente, os senhores estão em áreas, sabem muito bem como é que funciona isso na prática, auxiliando o pastor na condução do rebanho, em que pessoas estão extremamente secularizadas. Tem tempo para tudo, tem tempo para lazer, tem tempo para festa, nada contra, isso faz parte, é bom, dentro de uma postura, de uma ética, mas para a oração, alguns dizem, não tenho tempo, por causa disso, por causa daquilo. É possível, pastor, ter como Daniel, um alto grau de responsabilidade e ainda assim manter a comunhão? Isso é possível, pastor? Sim, com certeza. Uma das coisas bíblicas que a gente talvez desconsidere um pouco, pastor, é com relação à mordomia do tempo, né? A gente sabe que até o tempo foi nos dado por Deus e às vezes não é que falta tempo, falta administrar esse tempo. Daniel é exemplo clássico. Daniel não era simplesmente um servidor público. Daniel fazia parte da cúpula. Daniel fazia parte dentre os nobres. A gente vê no capítulo 6 que o rei, agora Medo-Persa, como o senhor já pontuou, tinha um projeto de dividir o reino nas satrapias, né, nas 120 províncias, colocar ali 3 homens que fossem os olhos dele. E dentre esses 3, disse Daniel se distinguiu. Ele pensava, e aí é a razão pela qual tudo esse celeuma, o rei pensava, um homem já com mais de 80 anos, e o rei pensava em colocá-lo como o número 1 em 120 províncias. Então a gente percebe que Daniel era um homem que tinha uma vida ativa, social e politicamente falando, do ponto de vista social, mas ainda assim, como bem pontuou o ministro, ele tinha essa rotina, como aponta aquela lição, tinha rotina, tinha... E a gente vê isso, o senhor bem descreveu, e o senhor reforçou a questão, que isso não era de imediato, ele construiu isso. Porque no capítulo 2, a gente vê os melhores momentos de oração, capítulo 2, capítulo 6 e o capítulo 9. No capítulo 2 era um jovenzinho, né? Numa situação onde havia se instaurado um projeto de morte. O senhor também falou sobre isso. E aí é muito interessante para os nossos telespectadores, que muitas vezes Satanás faz assim, cria um projeto de morte espiritual para a família, para o ser humano, e que não vai ser resolvido com as habilidades naturais. É preciso
tempo para orar. E Daniel conseguiu, através da oração, cancelar aquele projeto de morte. Então, ele conseguiu administrar seu tempo ao ponto de ter uma rotina, de ter um lugar, de ter um exemplo de oração e de comunhão para com Deus. Interessante, pastor, o senhor falando aí, eu lembrei-me que Daniel, conforme o capítulo 1 ainda, não é? Da nossa lição, Daniel tinha um horário definido para a oração. 9 da manhã, meio-dia e às 15 da tarde. Davi também tinha, Salmo 55, verso de número 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Um judeu piedoso que prezava a comunhão com Deus, ele tinha esse horário definido de oração, não é? Então, não só o horário definido, pastor, mas também o lugar da oração. Então perceba que Daniel, como o senhor bem disse, muito atarefado. Mas de onde vinha, pastor, evangelista, o vigor de um homem de 80 anos, sendo primeiro-ministro na Babilônia, com 127 províncias, quando ele vigor? Da oração. Da oração. Então a oração, ela rejuvenesce, a oração, ela revigora, a oração, ela fortalece, a oração abre os horizontes, a oração é fundamental para os nossos dias. Daniel diz o seguinte: olha, Senhor, eu não vou orar, e tu sabes que eu não vou orar porque eu tenho uma lei, eu vou obedecer a lei. Disse assim: não, olha, Senhor, eu vou orar porque essa lei é contra a tua vontade, é contra a tua palavra, e aquilo que é contra a tua palavra eu não posso obedecer. É o que Pedro disse. 5:39 de Atos. O que nos importa é obedecer a Deus do que aos homens, nesse aspecto, porque nós somos obedientes às leis do país. Isso. Mas quando contraria a vontade de Deus em nossa vida e ferir a minha comunhão com o meu Deus, eu não posso. É muito importante a fala do evangelista Itamar, porque nossos telespectadores podem ter uma distorção de compreensão, e ele bem esclareceu que a gente não é um anarquista, nós não somos desobedientes às leis nem às autoridades, mas existe um princípio de autoridade, e a fonte de autoridade é o próprio Deus. Então, qualquer coisa que venha ferir a fonte de autoridade, então aí a gente, independente de leis humanas, a gente vai primar pela autoridade suprema. Então fica aqui, pastor, desculpem, o registro, o exemplo, o modelo para nós. Tempo para orar. Eu estou na faculdade, eu estou ensinando, eu estou estudando, sim, vai ter que ter um tempo para orar. Eu posso orar no trem, no metrô, no avião, em casa, andando, mas há um momento XY para eu me recolher, fechar, desligar o WhatsApp, desligar a televisão, fechar o livro e entrar no altar para falar com Deus. Daniel fez isso. O lugarzinho também que é fundamental. É o seu quarto, é a sua sala. Eu, como era jovem, dormi no quarto com 3 pessoas, nem porta tinha. Eu ia lá na cozinha, pastor. Mas eu tinha que ter um momento para falar com Deus. Verdade. Exatamente. Veja que a lição é extremamente rica. Nós estamos sendo abençoados com os comentários dos ministros que aqui estão. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com seu programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. Queridos, voltamos com o seu programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, abordando neste programa a lição de número 5, o propósito de manter a comunhão com Deus. E no bloco anterior, iniciamos trazendo algumas informações introdutórias, tratando sobre o primeiro tópico da nossa lição, sendo Daniel um exemplo de vida de oração e as suas particularidades quanto a esta comunhão mantida com Deus. Mas a lição, pastor Sérgio, evangelista Itamar Félix, no tópico de número 2, nos ensina que, além de Daniel ser um exemplo quanto à sua vida de oração, e aqui essa palavra é importante frisar, não era momentos de oração, mas um estilo de vida, uma oração constante, diária, mantida, na sua manutenção, independente das suas circunstâncias, mas alguém que vivia em oração. Mas a lição também vai propor, acertadamente, características que fizeram com que a oração de Daniel também se torne um exemplo. Veja, ele é um exemplo como uma pessoa que busca comunhão com Deus através da oração, mas a forma como ele se dirige a Deus. E eu penso, pastor Sérgio, que isso é muito importante, visto que dentro do movimento evangélico brasileiro, e aí engloba todo o nosso país, há pessoas que hoje estão perdendo o bom senso e a sensibilidade da forma ideal
de buscar a Deus e de se reportar a Deus. Às vezes usando até expressões que fogem à formalidade, como se estivesse falando com o qualquer. É sabido, claro, que Deus quer ser, Ele é o nosso amigo, nós temos a facilidade, não existem barreiras para ir a Ele. Mas Ele sendo o soberano do universo, ora, existe uma formalidade, pastor. Sim. Inclusive, na lição, é pontuado que o modo como o homem se dirige a Deus, isso fala muito da sua comunhão, do entendimento que tem a respeito de Deus. E traz exemplos negativos, como o Faraó, por exemplo, que na sua impiedade, está aí registrado isso em Êxodo capítulo 5, versículo 2, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Veja que arrogância, se reportando a Deus como sendo alguém de segunda categoria. O próprio rei Nabucodonosor, no episódio do capítulo 3, ele indaga aos 3 homens, não é? Quem é, não é? O Deus. O Deus que pode livrar das minhas mãos. Isso fala muito do caráter, da devoção que a pessoa tenha ou não. Sim. E quando a gente olha para Daniel, é um exemplo também da forma ideal com a qual se deve buscar a Deus, porque não deve se buscar a Deus de todo jeito. Quais seriam, pastor, as características que o senhor pode estar mencionando aqui, iniciando essa conversa tão gostosa como está, de que caracteriza a oração de Daniel como sendo o modelo a ser seguido também? Muito bem. O senhor falando as suas sábias palavras, eu me lembrei do hino, né? Depende o jeito de você falar com ele. Não é de qualquer jeito. Muitas pessoas não recebem porque não, parece isso, pastor, que não faz sentido, né? Mas isso é muito importante. E é mais uma das razões que provam que a vida de Daniel era construída e não simplesmente um imediatismo. Daniel não somente tinha o costume, a rotina de oração, mas o teor da sua fala de oração era de quem conhecia a palavra de Deus. Eu fico observando as excelentes orações da Bíblia Sagrada, eram de pessoas que se postulavam, que se colocavam diante de Deus, se dirigindo como o Senhor bem colocou. Tem pessoas que às vezes, você está me vendo minha situação, olha, irmão, a gente está se dirigindo ao Ser Supremo, ao dono do universo, você, né? Não, tem uma forma de se chegar, o teor. E a gente aprende aqui na lição que as colocações, se a gente observar, não vamos ter tempo para mostrar as colocações, mas pelo menos os tópicos, como a lição pontua, Daniel orava dando graças ao Senhor. Tem pessoas que vai para a oração, parece que vai como se fosse para a feira, com uma lista de pedido, né? Vai levando já, não vai com aquela preocupação, eu vou adorar a Deus, eu vou pedir, chega lá de forma até egocêntrica, começa a fazer seus pedidos. Não, Daniel, a gente vê aí que dava graças a Deus. E eu achei interessante aqui uma frase da lição que diz: se vamos a Deus com gratidão e louvor, Ele virá a nós com providências e milagres. E aí referendada com Daniel 6:23. Então, compartilhando aqui esse exemplo de Daniel, eu acho que o teor da oração de Daniel inicia aqui, porque o companheiro vai também falar do outro tópico, é orar dando graças, agradecendo a Deus. Dobre-se o joelho antes de pedir alguma coisa, agradeça pelo dia, agradeça pelos feitos, como fizeram outros homens que oraram, e claro, o nosso querido grande exemplo de vida de oração e intimidade com Deus, Daniel. E entendendo isso, pastor Itamar, partindo desse ponto que o pastor Sérgio muito corretamente destacou, comentou, quando Daniel mostra, ao aproximar-se com Deus, ou a Deus, melhor dizendo, dando graças, isso parte de um princípio de entendimento que Deus está acima. Então, se Ele está acima, tudo provém dele. Tiago vai dizer que toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Daniel é o pequenino, Deus é o grande, é o que está acima. Então a gente não pode se reportar a Ele de toda forma. Entendendo que ao dar graças, nós estamos reconhecendo o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia. O que isso também marcou, entre outros exemplos que poderíamos mencionar, Davi, que apesar das suas muitas fragilidades, que a Bíblia também não faz questão de as esconder, mas mostra que ele tinha, entre outras virtudes, esse sentimento de ser grato pelo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Tanto é que no Salmo 103, ele incentiva de forma poética no seu cântico, dizendo que nós devemos bendizer ao Senhor e não se esquecer
dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios, que são muitos, né? Imagina. São muitos, são tantos. Então, só em chegar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, isso mostra do grau de intimidade, do que eu entendo a respeito de Deus. O que contraria, naturalmente, é que quando uma pessoa age de forma diferente, chega com arrogância por cima, como disse o pastor Sérgio, como se já colocando Deus contra a parede, com uma lista de pedidos. Claro que quando dizemos isso, não estamos dizendo que nós não podemos buscar a Deus, buscando o seu favor, algo pontual, porque Daniel vai fazer isso também. Mas a nossa conversa é como um relacionamento interpessoal de alguém que está pedindo. Ninguém que pede, pelo menos não em seu bom siso, ele vai por cima, exigindo, ele vai por baixo, não é? Foi isso que fez com que aquela mulher cananeia, por exemplo, recebesse o favor. Ela foi e se jogou aos pés do Senhor. Apesar de a aparente relutância de Cristo em atendê-la, mas ela insistiu e ela entendeu de que tinha que ir dessa forma, não estava diante de qualquer um. Aquele leproso que foi em busca do Senhor, não é? Um texto muito clássico, ele diz a Cristo: eu sei que tu podes tornar-me limpo. Mas a pergunta é, tu queres? Então, fica aí dentro da tua competência, porque Deus tem a sua agenda pessoal. Então, quando a gente parte disso, isso vai confrontar, por exemplo, ao que hoje ainda perpetua-se dentro do movimento evangélico, na mente de algumas pessoas, aquele sentimento de triunfalismo, de que está acima, ele que determina. Eu exijo, eu já ouvi... De vingança. O sentimento de vingança. Eu já li uma literatura de um certo líder religioso, que eu vou eximir-me de fazer menção ao seu nome, em que ele dizia, nas suas palavras, que Deus é obrigado pela sua palavra a atender aquele que pede alguma coisa a ele. Um momentinho. Quando a gente não é por aí. Vê essa afirmação à luz da Bíblia, isso está totalmente fora. Porque a oração, pastor, parte de um coração quebrantado, de um coração contrito. Fora disso, está fora do padrão divino, não é assim? É verdade. Pastor, é interessante quando a gente observa a oração desse servo de Deus, não é? Primeiro dando graças a Deus, ou seja, um coração grato, um coração agradecido, um coração que sabe a quem está pedindo. Porque quando o filho, ele quer agradar o seu pai, ele sabe pedir, mas também sabe agradecer. Pai, eu preciso. Quando o pai doa, pai, muito obrigado. Essa expressão, muito obrigado, pai, quebra a gente. Porque eu sou pai, o senhor é pai, o senhor também é pai, e sabe disso. Há cristãos que, infelizmente, ora como patrão, não ora como servo, não é? Ora determinando, ora exigindo. E o senhor citou aqui muito bem exemplos de homens de Deus, de servos de Deus, que orou dando graça. Por exemplo, Jesus. Se Pai, graças te dou por ocultar essas coisas aos sábios e atendido. Na hora do pão, te dou graças pelo pão. Então, Jesus sempre, a sua primeira expressão na oração era agradecer a Deus. Será que nós não temos que agradecer? O dia amanheceu, amanheci com vida, o dom da vida. Amanhecemos com os membros do corpo perfeito. Amanhecemos, não é, vislumbrando a nossa família, a salvação da nossa alma. Nós temos muito o que agradecer a Deus. E Daniel, ele é este homem de um coração grato. Ele orava dando graças. Agora escute bem, orar dando graças na Babilônia, não é? Há pessoas que pensam que dar graças a Deus, agradecer, é quando recebemos uma conquista. Aí eu passei no concurso público, aí eu comprei uma casa, eu comprei um apartamento, estava desempregado, Deus me deu um emprego. Não, dá graças a Deus em qualquer situação, porque o dom da vida já é motivo de agradecer a Deus. O Senhor diz acertadamente, Mateus 8, versículo 1 e 2, diz que um leproso veio ter com Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar. Segundo lugar, adorar. Terceiro lugar, fazer uma pequena oração. Senhor, se tu quiseres, podes, do verbo poder, me tornar limpo. Se tu quiseres. Ou seja, eu vim aqui para adorar, para preservar minha comunhão contigo. Se tu quiseres, se tu não quiseres, eu permaneço leproso adorando, servindo ao Senhor. Jó, um outro exemplo de homens que preservou a comunhão com Deus, orou a Deus, buscou a Deus, mesmo naquela situação. Então já observa aqui que Daniel foi um homem que tinha uma forma de se dirigir a Deus. E essa forma educada, reverente, respeitosa de dirigir-se a Deus é fruto de um conhecimento da palavra.
Ele entendeu pelos livros, ele entendeu por Levítico 26, pelo que está escrito em 2 Crônicas 26 e 36 e por Jeremias 25 e 29. Então ele analisou. Então o conhecimento da palavra me dá respaldo, em ter formas adequadas de falar com Deus. Como o Senhor disse, eu estou falando com o Criador, com o dono do universo, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o que está sentado no trono, mandando em tudo. Então não é qualquer pessoa que nós estamos nos falando. Faraó tem razão, não conhecia o Senhor. Quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Aí Nabucodonosor disse, quem é Deus que pode levar vocês da minha mão? Tu não conhece ele? Então eu vou falar com ele de forma reverente e vou até pedir de forma humilde. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Então, que coisa interessante, pastor. Pastor, o senhor falou uma expressão corroborada pelo ministro com relação, porque esse modelo não surge esporadicamente, não surge do nada, né? Exatamente. O programa tem uma abordagem, podemos dizer, devocional, mas não deixa de ser um trabalho de teologia. E em função das teologias que se graçou na sociedade cristã dos anos 70, dos anos 80, como é o caso da confissão positiva, né, que teve sua grande abrangência nos Estados Unidos, o próprio triunfalismo que, diga-se de passagem, está sendo cantado nos nossos púlpitos com muita aceitação. Parece que a pessoa pega a Deus e eu quero de volta o que é meu, né? Como cantam algumas pessoas. Então, esse modelo egocêntrico que põe, parece, Deus como o gênio da lâmpada de Aladim, lá do conto árabe, é fruto dessa teologia que, infelizmente, tem avassalado a nossa igreja. Louvemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem sido um homem de visão extraordinária com relação a resgatar os princípios bíblicos e a teologia pura, que tem levado a gente até esse cuidado, né? E eu achei muito interessante o autor da lição primar por isso aqui, para que a gente venha se libertar, infelizmente, desses resquícios dessa teologia triunfalista, da confissão positiva de Kennedy Hagin e outros mais, e olhar para Daniel. Se o senhor permitir, eu acredito que a gente está dentro já do finalzinho desse tópico, capítulo 9, versículo 3, não somente as palavras, mas até a forma de oração. Daniel diz, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, né? Tefilá, está aí na lição, e rogos, que seria, oração os pedidos de uma forma gerais, rogos, que significa súplicas insistentes, por favor e misericórdia, né? Terranum, a expressão hebraica. Depois ele diz, e jejum, que nós pentecostais entendemos muito bem, somatório do jejum, o tissum aqui, que é abstinência, sacrifício para subjugar o corpo. E depois ele ainda acrescenta, com pano de saco, que são vestes de luto, de indignidade. Então Daniel não só conhecia as palavras apropriadas, mas a forma de orar em determinados momentos diferenciados. Então, é teólogo, conhecia a palavra e deixou aqui os parâmetros para as futuras gerações. Muito bem, então perceba-se que a misericórdia de Deus é tão grande que, em resposta a essa submissão, a esse coração quebrantado e contrito que o próprio Davi diz que Deus não rejeita, ele concede benefícios, pastor Itamar. E a lição, no tópico 3, elenca alguns desses benefícios. Claro, são vários. São vários. Mas em questão do espaço, a lição pontuou pelo menos 3. Quais desses podemos iniciar comentando, pastor? Amém, evangelista. Como o senhor bem disse, não é? São tantos benefícios que Deus proporciona àqueles que preservam a sua comunhão com Ele. E aqui na lição está pontuando, não é? Que um dos benefícios é a revelação dos segredos. Que coisa interessante, não é? Deus quer nos revelar os seus segredos. E um dos segredos que ele revelou a Daniel está no capítulo 2, que o senhor bem falou no primeiro tópico, não é? Daniel, aí ele foi revelado, pastor, os 4 impérios. A Babilônia já estava acontecendo, não é? Medo-persas, não é? Grego-macedônio e os romanos. E o 5º império, o reino milenar de Cristo. E visto naquele sonho que o rei teve, não é? Com aquelas era uma estátua com
a cabeça de ouro, o peito e os braços, não é? De prata, o ventre e a coxa de cobre e as pernas de ferro e os 10 dedos, que eram ferro misturado com barro. E aí vem a pedra cortada sem mão. Então, Deus revelou a Daniel esses segredos, que é uma revelação apocalíptica, escatológica. Então, veja que privilégio Deus deu àquele homem revelar os segredos. Ninguém engana um servo de Deus que vive em comunhão com o Senhor. O filho não engana o seu pai nem a sua mãe, se o seu pai e sua mãe vivem em comunhão com Deus. O líder não é enganado pelos seus liderados, porque Deus ainda tem aquele sentimento, aquela revelação, aquele toque. Eu disse essa semana para uma pessoa, quem pensa que Deus chama bobo e coloca na frente do trabalho, está como enganado. A gente pode ser sorridente, não é? Se aproximar, apertar na mão, abraçar, mas não pense que o seu líder é bobo. Pastor, Pois não, pastor. Desculpe interromper. Foi tão bonita a fala do pastor, quando o senhor passou para ele a fala do revelar segredos. E diga-se de passar, a expressão segredo aqui é como se fosse criptografia, né? Algo que não poderia ser decifrado por méritos humanos. Descortinar. Porque o rei sonhou. Se o rei tivesse dito o sonho e pedido a interpretação, qualquer um poderia surgir ali, forjar uma interpretação. Sim. E se sair. Sim. Mas o rei sonhou e esqueceu do que sonhou. Isso. E aí chama-se os sábios. Daniel tinha galgado a posição de ser sábio, pediu um tempo, né? Dá um tempo exatamente para orar. Volta, não tem como a gente falar de comunhão sem falar de oração. O senhor disse isso bem claro logo no início. Então, eu acho muito forte essa questão, porque está escrito no versículo 39 do capítulo 2, e foi revelado o segredo a Daniel. Quer dizer, Daniel soube o sonho que o próprio rei tinha esquecido, e o que eu achei agora mais forte era dizer o sonho e fazer a interpretação do sonho da forma como ele fez, magistral. E não poderia ocorrer de forma humana, não poderia ser fruto da inteligência humana, da capacitação. Daniel já vem com toda uma bagagem, a gente viu isso no capítulo 1, versículo 4 lá, mas não poderia ser de forma humana, senão pela uma revelação sobrenatural. Lembrando que foi fruto de uma vigília. Uma vigília entre os chegados, né? Seus 4, um ciclo de oração ali. Ciclo de oração com 4 pessoas. 4 pessoas, né? Porque o senhor sabe, pastor, orar com a igreja, não é? É uma bênção, graças a Deus, a gente não consegue, mas orar sozinho com 4 pessoas. Todo crente tem que ter seus chegados de oração. Então, a gente pode dizer, pastor, acredito que quem vive com essa vida de comunhão desfruta de acesso à agenda pessoal de Deus. Oh, aleluia. Deus pode compartilhar dos seus segredos, de informações a respeito da pessoa que vive em comunhão com Ele e a respeito daqueles que estão à volta e de eventos futuros. Sim. Enquanto os senhores estavam falando desse ponto, eu me lembrei de Abraão, a quem Deus chama de meu amigo. Meu amigo. E ele diz, o que posso ocultar do meu amigo Abraão? Ele desce, vai à casa de Abraão. Olha, Deus podia ter mandado uma mensagem, É verdade. podia ter falado por sonho, mas ele vai à tenda de Abraão. Explica o que é que vai acontecer, não é? Em relação à sua vida pessoal, quanto ao juízo que ele ia derramar sobre Sodoma e Gomorra. Veja que coisa tremenda. No Novo Testamento a gente olha para o apóstolo Paulo, ele próprio narrando, porque há segredos que podem ser compartilhados, que Deus dá à pessoa, compartilha com ela e ela pode compartilhar, mas há segredos tão íntimos que Deus diz é para você e guardes consigo, não é? Porque Paulo disse que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não é lícito falar. Ele ficou caladinho, era um segredo pessoal com Deus. Que coisa maravilhosa. E a pergunta prática é, em que nível de intimidade nós estamos com Deus? Aleluia. Né? Há pessoas, pastor Sérgio, pastor Itamar, que às vezes se vangloriam pelos seguidores que tem no Instagram, os amigos que tem no Facebook, e a amizade com Deus, como está? É um ponto a ser pensado. Mas seguindo o pastor Sérgio, o pastor Itamar fez menção de que a revelação dos segredos é um desses benefícios que Deus traz como demonstração da sua graça para quem mantém a sua comunhão com Ele. Fica só nisso ou tem mais alguma coisa? Tem mais, né? Tem mais, que a lição é pequena para a gente elencar, mas poderíamos citar exatamente o que está no versículo 6 e 22, 6 é o capítulo que a gente está estudando, né? Versículo 22 diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tem duas coisas importantes aqui, que a briosa fidelidade de Daniel
não era só no aspecto vertical. Porque quando o rei pensava em colocar Daniel como a expressão ali, príncipe, né, que é a expressão cabeça do hebraico, eles não, a primeira procura deles não foi por uma falha espiritual. Acho que é o versículo de número 3, quando diz: então mesmo Daniel se distinguiu, isso é muito interessante, dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituído sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. A primeira falha que eles procuraram foi uma falha humana, administrativa. Uma falha com relação ao comportamento na horizontalidade. E depois é que eles, não achando nesse âmbito, aí que ele procura a falha espiritual. E eu acho bonita a fala de Daniel pelo milagre, porque aí a sua pergunta é o que se desfruta da comunhão, que foi milagre, mas Daniel pontua a razão, porque foi achado inocência em mim, tanto diante de ti, quanto diante de ti, ó rei. Então, eu tenho uma fidelidade no aspecto vertical, mas tu sabe também que eu sou fiel a ti, na horizontalidade. E essa vida de comunhão, fica arrepiado, né? Essa vida de comunhão, fidelidade, porque não adianta dizer, meu negócio é só com Deus. Não, mas a gente que serve a Deus, a gente é fiel a Deus, é fiel ao nosso pastor, é fiel ao nosso patrão, com os nossos valores sociais. E quando a gente precisar clamar a Deus e apresentar isso tem um peso muito grande. E Daniel disse: o Senhor me livrou, né? Porque foi achada inocência em mim, diante de Deus e diante de ti. Então a gente pode contar, pastor Itamar, com revelações dos segredos. Veja que coisa tremenda. Não bastando isso, a lição comenta sobre os milagres, o livramento, a proteção, o cuidado, o que naturalmente era para Daniel ter sido devorado antes de chegar ao chão. Sim. Não é? Mas passou a noite tranquila. Tranquilo. E ele vai dizer que Deus enviou o seu anjo, pastor, e fechou a boca do leão. Isso dentro da lição, utiliza-se de uma expressão para a gente finalizar e encaminhar para as considerações finais, que a gente pode também desfrutar de ações de Deus, não só no âmbito físico, sim, mas também, sobretudo, no âmbito espiritual. Isso ainda hoje pode ser vivenciado? Pode sim, conforme o pastor relatou, não é? A vida de Daniel, uma vida de comunhão com Deus, uma vida impecável no âmbito horizontal e vertical, levou ele a desfrutar desses milagres. Então já imaginou o céu se mobilizando, o mundo espiritual, para ter um homem ali que ele não pode morrer. E o anjo descer, porque certamente ele viu o anjo. Ó rei, Deus enviou o seu anjo. Lá em Hebreu diz que pela fé fecharam a boca dos leões. Não somente a fé, mas Deus mandou o anjo lá dentro. O céu mobilizado para esse homem. Então hoje, Deus também faz, porque está escrito que o anjo do Senhor, Salmo 34, verso 7, acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Hebreus 1 e 14 diz que eles são enviados a servir aos que hão de herdar a salvação. Então nós temos anjos, temos o céu ao nosso dispor. Que coisa maravilhosa. É emocionante, viu? O senhor está falando aí, a cantora diz, né? O céu está entrando em ação. E está entrando em ação. Quando há oração, diga-se de passagem que o rei, influenciado pela devoção de Daniel, até foi jejuar, que Daniel influenciou o seu contexto, até as leis foram mudadas, né? Foram. E até o rei não podia mudar, o próprio cúpula lá pressiona ele, diz, não pode mudar a lei, realmente não podia mudar. Ele ficou comovido, passou a noite sem comer, passou a noite sem querer os prestígios do corpo, mas não foi o jejum do rei que fez com que Daniel fosse livre, não. Foi a inocência de Daniel, a fidelidade de Daniel, a comunhão de Daniel. Desfrutando de comunhão com Deus, podemos, claro, desfrutar dos seus benefícios, da sua bondade. Isso é um princípio bíblico. Deus é aquele que está conduzindo a história da humanidade. E nesses dias, não é? Nesse ano principalmente que estamos, claro, há toda uma preocupação, uma inquietude, como será, não é? Os desafios. E esta lição ela vem a calhar porque nos motiva sobretudo, a entender da necessidade de manter a comunhão com Deus, o que é inegociável, como Daniel nos ensina, o que deve ser preservado, mantido, e aí está a parte humana desta comunhão, como nós já dissemos,
porque o apóstolo Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então é uma via dupla que Deus iniciou pela sua graça e nós precisamos, claro, manter. E nada pode substituir a nossa comunhão com Deus. Isso ficou muito claro também nesta lição. E por fim, vimos, não é, o poder desta comunhão, que ela em si já é um benefício muito grandioso, ter contato com Deus, conversar com Deus, que coisa maravilhosa. Mas em resposta a esta comunhão mantida e preservada, Deus age comunicando os seus segredos, revelando os seus milagres, sua proteção, livramentos físicos, que muitos desses não se limita somente a quem exerce a comunhão, pastor. Exatamente. É importante dizermos, porque alguém pode estar acompanhando, dizendo: mas como é que fica aquele ou aquela que não tem essa comunhão? A sua comunhão com Deus, me permita dizer, faz com que os benefícios não se limitem somente à sua pessoa. A graça de Deus é tão abundante que Ele alcança até quem está fora do projeto ainda, mas por causa da sua vida, Deus dá livramento, dá proteção, e a gente poderia citar aqui, junto com os ministros, exemplos bíblicos e práticos da vida cristã do dia a dia que nós temos vivenciado, em que Deus revela a sua grandeza. Mas, pastor, evangelista Itamar, pastor Sérgio, foi um prazer muito grande, para mim uma dupla honra poder estar aqui, ladeado dos senhores. Eu vou pedir ao evangelista Itamar para trazer sua palavra de gratidão, depois o pastor Sérgio também, e nos despedindo, fazendo a oração, impetrando a bênção pastoral. Eu quero agradecer a Deus, não é, por esse momento singular na minha vida, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos confiar esse momento aqui, ao senhor que conduziu muito bem, não é, esse debate, ao pastor Sérgio Jeremias, e dizer aos meus irmãos que estão em casa, não é? Assim como Daniel 9:21 diz que o anjo voou rapidamente e tocou nele, Deus quer nos avivar, restaurar a comunhão de forma urgente. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Então, Deus, através da palavra, vai ter com os nossos irmãos, para aqueles que estão frios na fé, desanimados, tristes, sem comunhão com Ele, vai até Ele e vai tocar, vai revigorar, fortalecer para a comunhão com Ele, porque estamos na Babilônia, mas a comunhão com Deus é urgente, é para hoje. Amém. Pastor Sérgio. Pois não, faço minhas as palavras do evangelista Itamar, agradecer a Deus o privilégio de poder compartilhar desse momento importantíssimo, ao nosso querido pastor presidente pela escala, a coordenação da Rede Brasil, a produção do programa, ao senhor, né, mais uma vez está aqui ao seu lado, e encerrar dizendo para os nossos queridos telespectadores, a fala do evangelista foi muito importante quando diz que outros podem ser agraciados pela sua comunhão, a exemplo de Daniel, porque os reis da Babilônia, os sábios de Babilônia estariam para morrer. Não fosse a intervenção de Deus pela vida de Daniel, todos os sábios de Babilônia teriam morrido, mas eles foram livres pela fidelidade do servo do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando e que nesse simpósio você possa tirar muito proveito espiritual para a sua vida e da sua família. Muito bem. Reitero também os meus agradecimentos. Agradecemos ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estar contribuindo em mais esta oportunidade, comentando esta lição maravilhosa, toda a equipe da Rede Brasil e em especial você que está acompanhando esta série de mensagens, acompanhando cada lição. Está aí, vai ficar gravado na playlist, você pode estar acessando sempre que precisar, e eu já fiz as minhas anotações, adquirindo aqui o conhecimento para facilitar ainda mais a lição, ou a compreensão da lição de número 5. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Pastor Sérgio, vamos orar agradecendo? Pois não, com prazer. Glória a Deus. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, teu amor, a tua bondade para conosco, que fizeste fluir este programa de uma forma muito salutar, graciosa, e esperamos, Senhor, que estas palavras, este momento venha servir de apoio para os nossos queridos irmãos que iam de ministrar a aula, mas também pessoalmente para fortalecer a devoção de todos os telespectadores e de alguma forma até evangelizar aqueles que ainda não te servem. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor presidente, pela superintendência das campanhas evangelizadoras e por todos que estão envolvidos neste projeto, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre.